Ô, Klinger, no último bloco a gente estava terminando quando você disse que Vitória era a capital de Vitória, né? E é interessante isso porque hoje Vitória, sem dúvida nenhuma, é a capital do Espírito Santo, é uma Sem referência. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Contrariamente ao que diz o meu amigo Gustavo Pena, arquiteto, neto do Afonso Pena, e ele diz que a única coisa mineira em Belo Horizonte é o mercado de Belo Horizonte, porque Minas Gerais é todo esfacelado, então ali é o único lugar onde tem um conjunto. Nós hoje somos. Mas o que é a minha curiosidade ainda é no campo pessoal. Sim. Aquele Klinger que saiu de Cachoeiro, veio para Vitória, de Vitória ele não teve, fez um vestibular ultra concorrido, que era da engenharia, interrompe uma formação que lhe asseguraria mercado de trabalho fácil, muito bem remunerado, vai para o Rio de Janeiro, né, estudar numa universidade da qualidade e da excelência da PUC, volta para cá, depois volta, faz mestrado na PUC, depois trabalha mais aqui, depois vai para Manchester. Então, tem uma curiosidade aí, que eu não, só agora que eu estou percebendo, que você sai da Manchester Capixaba, que é Cachoeiro e Itapemirim, porque tinha lá a fábrica de tecidos, e vai para Manchester. Original. Berço da Revolução Industrial, uma Revolução Industrial majoritariamente em cima da indústria têxtil, né? O que dessas passagens mais marcaram o Klinger Marcos Barbosa Alves, que tem histórias para contar e com quem eu estou conversando agora? Arlindo, na verdade, eu saí de Iguaçu para estudar com 14 anos de idade, porque não havia o ensino médio lá na época, o curso científico. Então, eu fui para Cachoeiro, por sorte, num colégio excelente, que é uma referência no estado, né? Eu tive a oportunidade de estudar com professores fantásticos lá, como em Iguaçu também. Aí vim aqui para a escola de engenharia, fui muito bem recebido. Eu era um moleque magrinho, 17 anos, jogava ping-pong à beça ali na escola, entende? E aí me enturmei com o pessoal e tudo. Até entrei para o DCE aqui. Mas aí o professor Alaor tinha esse projeto da universidade, eu fui para o Rio, fiz lá a conclusão do curso de Física, voltei para aqui, fui trabalhar inicialmente ali no prédio da engenharia na Maruípe. A gente trabalhava como auxiliar de ensino. O diretor da escola era Máximo Borgo. Isso. E aí eu fiz muita amizade, esse negócio todo, tem muitos episódios legais para contar sobre isso, né? Coisas que me marcaram, quer dizer, essa chegada aqui como professor numa universidade de pessoal que às vezes era mais velho que eu, entende? Na época isso era mais estranho, né? Eu tinha 21 anos e voltei para a PUC do Rio e em Cachoeiro me marcou muito a energia do local, entende? Muito. E, digamos, uma chegada para o Espírito Santo. Guaçuí era muito voltado para o Rio, né? A elite cafeeira de Guaçuí era toda carioca, né? E um lugar fantástico. Eu vivi coisas em Guaçuí fantásticas, assim, de ver, de conhecer, né? Foi a primeira cidade no interior do Brasil que teve televisão. A televisão em Vitória vinha da antena de Guaçuí para cá, antes de ter a Embratel, por exemplo. Cachoeira, aquela energia, aquele entusiasmo, aquele orgulho de ser cachoeirense. Eu ia muito a Cachoeiro, porque meus avós moravam lá. Vitória, eu gostei muito da geografia, entende? Da paz da cidade, do centro da cidade, com aquelas ruas antigas, etc. Aquilo, eu gostei muito daquilo. Ver o mar ali, aqueles navios no porto, aquilo eu me imaginava andando no mundo inteiro, entende? No mundo inteiro. No Rio, é a riqueza intelectual, cultural da PUC, entende? Isso me marcou muito, entende? A PUC, ela é uma universidade católica, pontifícia, e o pessoal que dirige a PUC é o pessoal jesuíta, que é um pessoal que tem uma tradição
de muito rigor acadêmico, de estudo e tal, né? E isso, no departamento de física lá, era muito marcante. Quando eu voltei para lá, para o mestrado, aí eu participava nas disciplinas, como já uma pessoa da pós-graduação, e eu dava aula para a graduação, entende? Numa equipe também fantástica de produção, aí na área de ensino. Na Inglaterra, não, aí tem um intervalo aqui em Vitória, da volta do mestrado, que tem algumas coisas marcantes. Primeiro, esse programa de qualificação que a UFES fez, a CAPES tomou como exemplo. E, para implantar o programa no Brasil inteiro, ela convidou pessoas aqui da UFES que tinham participado e discutido o programa para fazer assessoria para as universidades no Brasil. E aí me convidaram para participar disso, entende? Eu rodei, por exemplo, o Rio Grande do Sul inteiro. Eu tinha 25 anos de universidade em universidade, de faculdade em faculdade, ajudando a montar os programas de preparação de recursos humanos deles, entende? No Rio de Janeiro eu fiz isso também, né? Me lembro até que lá na Fundação Getúlio Vargas, reuni lá com o pessoal top, etc., mostrei tudo, ajudei a fazer o programa, aí um cara me convidou para sair da UFSC para lá, ficar com eles, não sei, eu falei, não, mas eu quero fazer doutorado, etc. Mas aí aconteceu um negócio legal nesse período aí, Arlindo. O Álvaro estava lá no MEC, no DAO, Departamento de Apoio à Universidade. Assuntos Universitários. E aí me convidou, rapaz, para participar de uma coisa que é marcante para mim, fica escondida. Eu participei da produção do primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação. Entende? Foi a primeira coisa sistemática que foi feita no Brasil, sistemática, organizada, institucional, para as universidades fazerem um programa de pós-graduação e apresentarem para o MEC para um programa de financiamento. Porque antes era um curso aqui, aí abria um outro curso, um programa institucional brasileiro. Entende? Uma coisa muito marcante isso. Fiquei muito satisfeito de ter feito isso na época, participado de uma equipe de 4 pessoas que montou isso, entende? Com apoio lá do MEC. E aí, rapaz, aconteceu um negócio muito legal. A gente não tinha cursos de física aqui. E quem estava na reitoria era Manuelito, Estélio, pessoas assim muito alegres, né, para frente, tudo. E eu falei, gente, vamos abrir um curso de física, mas você não podia abrir vaga sem autorização do MEC. A universidade não tinha essa possibilidade, só veio depois da Constituição de 88. Mas aí eu tinha, tá aqui em casa ainda, uma maquininha daquela Lettera Olivetti, eu escrevi todo um programa do curso de física. Entende? Tinha 3 propostas, uma para licenciatura, para formar professores, para as redes de educação básica, uma proposta do bacharelado, e eu fiz uma proposta para uma física aplicada. Entende? Que não existia. Então, foi aprovado nos conselhos aqui, mas ficou parado, não podia. E aí, quando eu terminei essa rodada lá de trabalho, lá de assessoria lá no MEC, eu vinha. Aí fizeram uma reunião lá no DAO, eu não recebia nada por aquilo, só as passagens e uma diária para comer, esse negócio assim, nessas viagens todas que eu fiz aí pelo Brasil. Aí o cara falou, pois é, Clínio, a gente não tem como te pagar em dinheiro esse trabalho que você fez, tal. Como é que a gente pode te pagar? Rapaz, aí veio aquela luz assim. Tchá! Aí eu falei, olha, abre o curso de física lá em Vitória pra gente. Aí, tá bom, tá confirmado, manda o projeto. Fui pro telefone, Manuelito, Estélio, não sei o quê e tal, manda o projeto, aprova aí no conselho universitário e tal. Aprovamos, rapaz, fizemos um vestibular específico no meio do ano. Só para abertura do curso de física, entende? E daí, há 2 meses, eu fui embora para fazer o doutorado na Inglaterra, então eu nem participei da primeira turma, teve essa galera toda aí, Emerick, Reinaldo, Laércio, né? Uma turma muito boa que ficou na universidade, né? Pessoas de muita garra, muito talento, muita dedicação, né? E aí a gente abriu o curso de física aqui nesses episódios assim, que é legal falar também, né? Que é uma história da vida da gente.
né? E faz parte da história da universidade também, né? Sem E aí dúvida. depois teve um outro lance, nessas histórias assim da universidade, quando o Abzade foi reitor, ele me convidou para, então, pró-reitoria acadêmica, que era uma loucura, Rito, uma loucura, porque tinha sido implantado aquele regime de crédito, você tinha que fazer matrícula com aqueles cartões de computador, uma loucura. As moças trabalhavam lá na pró-reitoria, elas ficavam doidas, professor, é um negócio, não sei o quê, o computador tem que rodar, a turma do NPD mandando bala, trabalhando dia e noite, entende? Você tinha que entregar aquelas pautas, toneladas de pauta, né, para começar as aulas. Eu falei, vai chegar pauta todo primeiro dia de aula. Foi um compromisso que eu assumi comigo meu, porque eu ficava uma arara, que eu começava as aulas, não sabia quem eram os alunos. Né? Nem os alunos sabiam se estavam matriculados. Rapaz, uma loucura, e roda cartão para lá, e roda cartão para cá, e o computador engasga aquilo tudo, e sai aquelas pautas todas. Mas aí a gente conseguiu. Mas aí a medicina, olha que coisa curiosa, a medicina e o odonto entraram com um processo no Conselho Universitário arguindo que eles não tinham condições estruturais para aceitar aqueles alunos que eles estavam recebendo. Então, eles propuseram a redução de vagas na odonto e na medicina, na época. E aí, aquilo seria aprovado. Aí eu falei com a Abzade, nós vamos perder essas vagas. O MEC não está dando vaga para ninguém. Vamos abrir outros cursos com essas vagas. A gente não aumenta a cota de vagas, a gente abre cursos que a gente não tem. Aí falei com ele, tal. Você lembra de Abzade? Na Bonachão, assim, grande figura, cheio de energia, vamos lá, Fluminense vai ganhar, não sei o quê, aquele negócio todo. Falei, vamos fazer isso. Aí eu rodei lá com a turma, falei, gente, vamos fazer os projetos. E aí eu falei com ele o negócio, o Abzade, aquele engenheirão, eu falei, Abzade, olha, tem uma coisa, hein? Um lugar para ser considerado mesmo universidade tem que ter curso de filosofia. É mesmo, Clínio? Tem que ter um curso de filosofia. Aí é universidade mesmo e tal. Aí emplacou o curso de filosofia, de química e o curso de estatística, cara, com aquele pedacinho de vaga. Eu falei, tem que dividir um pouquinho para cada um. Aí o currículo, falei, o currículo vocês vão ter o resto da vida para ficar discutindo que a sua disciplina tem mais carga horária que a do outro, que não sei o quê, que vai mudar. Isso aí, cara, essa discussão é interminável. Vai durar 30 anos, vocês mudando currículos. Façam o currículo padrão aí, vamos aprovar esse negócio. Aí aprovamos com um pouquinho de vaga para cada um, cara. E eu fiquei numa alegria daquele negócio da filosofia, entende? Porque né, era o curso assim, saiu vaga da medicina para abrir o curso de filosofia da universidade. Maravilha. Ô, Clíngia, nessa época que você estava lá trabalhando com a Abzade, você também me ajudou atendendo a um convite meu, uma disciplina que eu dava no terceiro, o equivalente ao que era quinto período do curso de economia, quinto, sexto período, intitulado Metodologia de Pesquisa. Uhum. E aí eu falava, olha, não é só para vocês fazerem monografia em economia, não, é vocês entenderem um pouco. E numa das suas falas lá, uma frase que ficou muito marcante, que ficou todo mundo, os alunos ficaram com os olhão grandes, você disse, olha, a ciência é feita para resolver problemas existentes e criar problemas novos. Como nós estamos vivendo tempos de pandemia, em que, sem dúvida alguma, tem um dedo da ciência que criou problemas para nós, dentre outras ciências de genéticas de animais e tantas outras coisas, mas, ao mesmo tempo, é a ciência que também está buscando avançar para resolver o problema da pandemia. Você acha que existe alternativa para a ciência que não seja nessa toada de criar problemas para depois resolver problemas, mas criando novos para depois buscar resolvê-los? Deixa eu fazer só um parênteses aqui de uma coisa. Eu sempre admirei muito o seu trabalho aqui no Estado. E, na época, isso tem tempo,
em que você montou lá o Instituto Jones. Que era a fundação, hein? Era a fundação. E que é um lugar que eu acho que pode, deve, precisa ter um papel muito relevante aqui no Estado. Eu admiro muito o Instituto, entende? A ideia dele. E aí você me procurou lá na universidade e falou, Clíngia, você tem como fazer um modelo de qual a influência de Vitória sobre o Espírito Santo, do Rio de Janeiro sobre o Espírito Santo e tudo? E aí eu comecei a pensar no modelo de potencial elétrico, potencial gravitacional, etc. Aquelas equações lá que têm a mesma forma, né? 1 sobre R, a força é 1 sobre R2. E aí eu peguei população, um pouco da produção econômica, etc. Rapaz, quando eu mapeei aquilo tudo, eu fiquei até com vergonha. Eu falei, como é que eu vou apresentar isso para o Arlindo? O Rio de Janeiro cobria o estado inteiro. Entende? Quer dizer, como que a gente não tinha autonomia, rapaz, para decidir nossas coisas? Foi lá em 70 e poucos. Isso está ligado a essa questão que eu vejo qual é a nossa, entende? Fechando o preço. Mas foi você que me levou a esse desafio. Pois é, mas deixa eu só pegar para você, porque em função disso, e obviamente a ideia era ter, porque nós tínhamos lá na fundação, nós tínhamos um papel imediato que era minimamente organizar a aglomeração urbana da Grande Vitória para receber os grandes projetos. Isso, na época seria isso. E também resolvemos nós lá, a equipe técnica, dizer, olha, não adianta só querer resolver o problema da metrópole se ele não resolve, não tiver um mínimo de coisa no interior. Te procurei, seu mapa deu... E aí, procurei um apoio na Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, que já fazia um estudo de regionalização. E veio um pesquisador de lá, o Maurício, eu não me lembro agora do sobrenome dele, para trabalhar junto com um técnico da Fundação Jones dos Santos Neves para fazer primeira regionalização científica. Esse técnico chamava-se Roberto da Cunha Penedo, que você conhece. Muito bem. Desde o Liceu de Cachoeira eu conheço. Exatamente. E com um detalhe importante, eu estava lembrando disso outro dia, conversando com o pessoal do IFES, que até está interessado nisso, falei, e, obviamente, qual era o modelo que a gente tinha naquela época? Era o modelo das isopotenciais. Então, pegamos muito aquela... É o modelo gravitacional, cara. Não tem exatamente. Por quê? Porque é aquilo que era quantificável. Né? Que bom que você lembra isso aí, porque faz parte, é a primeira tentativa que se fez de estudar, de minimamente dividir o Estado por regiões com potencial econômico, e depois, quando a minha passagem pela Secretaria de Planejamento, na elaboração das diretrizes de exploração integrada do governo Eurico Rezende, que me honrou com o convite para ser secretário de Planejamento, eu fiquei lá quase 2 anos, a gente começou a operacionalizar planos de desenvolvimento regionais, sempre aí, mas baseados no conhecimento local. Não é? Mas, dito isso, o que é que você acha que a ciência pode fazer para a gente, para que ela possa fazer um pouquinho, ela possa gerar menos problemas? Arlindo, eu acho que a questão é baseada no fato de que quando você tem um desenvolvimento científico que gera mudanças no sistema produtivo, nas relações, isso gera uma nova situação que vai ter seus problemas que você não imaginava antes. Digamos, mais ou menos, não sei se o pessoal chama isso de uma coisa dialética, né? Eu acho que o nome seria esse. Né? Então, por exemplo, quando os portugueses, lá atrás, os portugueses conseguiram arrumar um sistema de velas em que você podia navegar contra o vento, né? Isso permitiu que os portugueses rodassem no mundo inteiro. Eu vi até um livro há pouco tempo agora, muito bonito livro, Portugal como a primeira potência internacional. Entende? Mostrando como que os primeira experiência mundial de globalização. Primeira experiência. Presença na Europa, nas Américas, na Ásia e na África. Então, isso mudou o mundo.
isso resolveu algumas questões, por exemplo, de comunicação, de transporte, de você levar produtos do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, mas isso, ao mesmo tempo, gerou novas situações políticas, militares, econômicas, que tiveram seus problemas que não eram imaginados antes, né? Quer dizer, quando você tem um corte, você gera uma situação nova em que você não sabe quais os problemas que vão advir dela, entende? Você mencionou aí agora a questão da pandemia, né? Por exemplo, há 200 anos atrás, quanto tempo demoraria para um vírus desse sair lá do interior da China e chegar até aqui no Brasil? Nem Deve ter chegaria. chegado aqui com uma semana de avião, entende? Com o intercâmbio que a gente tem, quer dizer, a Europa hoje é um lugar que você não tem mais fronteiras entre os países. Então, se você tem uma dificuldade dessa regional, em pouco tempo tem férias, pessoal lá da Noruega, Dinamarca, vai para as praias da Espanha, da Grécia, não sei o quê, voltou para casa daí uma semana, já levou tudo de volta, né? Então, a ciência, ela, com essa repercussão tecnológica dela, ela gera situações novas que têm seus problemas que não eram previstos. Por exemplo, há pouco tempo, já tem alguns anos, meu filho me perguntou: pai, existe alguma revolução hoje em dia, assim, se caracterizaria uma revolução? Quer dizer, a questão da internet, vamos chamar genericamente assim, isso é uma revolução. A gente trouxe a internet aqui para o Espírito Santo. Logo que eu vim do pós-doutorado, eu trabalhava lá no Rio junto com o pessoal do Laboratório Nacional de Computação. E tinha um grupo lá, tal. Eu falei, ó, vamos lá no Espírito Santo. Aí trouxe aqui no NPD, etc. A turma se juntou e foi o primeiro polo aqui, digamos, para acesso à internet. Era um computadorzinho que você tinha que escrever cada linha de comando. Aquilo era uma coisa de físicos, matemáticos, engenheiros, indevassável para a população, não é verdade? E aí veio um cara e botou aquilo na tela, você toca na tela, você fez tudo, como você falou, o negócio do Bené, entende? Isso é uma revolução de conhecimento, de informação, de relação entre pessoas, é uma revolução. E traz problemas também, como a gente vê hoje, entende? Que não eram imagináveis. Quer dizer, o que a gente tem de informações falsas colocadas intencionalmente. Eu estava lendo um artigo internacional esses dias sobre o negócio de classificação de produtos. Então, se tem competidores, o cara arruma robozinhos que ficam mandando nota baixa para o produto do concorrente, cara. Aí, quando o cara abre lá, a média dele está lá embaixo, entende? Aí abre para isso, né? Naquelas coisas que Laércio faz aí, com aquela energia dele, né? Aquele Pint of Science. Ele me convidou para falar aqui, ali, num lugar que tem uma carne de porco excelente ali, perto da PM ali, em Maruípe, um bar muito legal. E aí eu fui falar sobre science, fake science. Eu resolvi botar esse assunto. Eu não imaginava que isso ia chegar no ponto que chegou, entende? De você abrir uma tela hoje e você ver ofertas de produtos para curar qualquer doença que não tem base nenhuma. E as pessoas compram, usam, acreditam, entende? E você achar que a Terra é cúbica, cara, ou plana, entende? E tem gente que defende isso ardorosamente, entende? Quer dizer, esses caras não viram nem a foto que o Gagarin tirou lá de cima. A Terra redondinha, bonita, entende? É inacreditável isso. Né? Pessoas brigando com as outras, né? Adolescentes agredindo os outros porque um fez uma brincadeira com a namorada do outro, cara. Entende? Então, isso que é uma riqueza nossa de comunicação, de comércio, de informação, de educação, traz esses problemas que eram impensáveis. E aí
A gente vai ter que trabalhar com eles, entende? Então, a ciência, se ela provoca uma ruptura, ela gera situações novas que, digamos, dentro da cultura humana, de nós seres humanos, com as nossas falhas, nossas dificuldades, nossas fraquezas, e com, digamos, o propósito de ter lucro, ganhar, ou qualquer coisa desse tipo, né? Isso vai em frente. Eu vi esses dias também alguma coisa sobre o uso disso na política, por exemplo. Você derruba um candidato porque tem lugares onde você compra vídeos, né, que simulam agressões, pancadas, tiroteios, etc., e você embute aquilo dentro de uma manifestação que o cara fez. E isso roda o mundo inteiro em 5 minutos. Entende? O cara não tem como desmentir, aquilo é uma loucura, entendeu? Então, a resposta que eu vejo para você, eu diria o seguinte: eu brinco que nosso querido Santos Dumont foi o inventor do desastre de avião. Você contou essa brincadeira, você fez essa brincadeira com os meus alunos naquele dia. Exatamente, o Santos Dumont foi o inventor do desastre de avião, se a gente olhar sob essa perspectiva. Antes dele não havia desastre de avião, porque não havia avião. Em compensação, as pessoas não podiam se locomover pelo mundo inteiro como fazem hoje. Não é isso? Klinger Marcos Barbosa Alves. Eu não comecei, essa nossa conversa não começou como tradicionalmente se começaria, falando sobre o seu currículo. Muito menos disse eu por que é que eu te convidei. Não tem que justificar por que eu te convidei. E essa nossa conversa de quase 1h30 vai deixar muito claro para quem não tinha tido ainda a oportunidade de entrar em contato com as suas ideias, com as suas venturas e com as suas aventuras, é mais do que justificado que você, sim, tem muita história para contar. Mas antes da gente se despedir, eu gostaria de perguntar a você, gostaria de pedir a você que você dissesse o que é que deixou de ser perguntado a você, deixou de ser curiosidade minha e que você gostaria de deixar registrado nessa oportunidade. Tem uma coisa que eu admiro, que eu gostaria de ter, Arlindo, falando sinceramente, é essa risada que você tem, que você não consegue ficar escondido num prédio, não é verdade? Você entra numa sala e ri, o prédio inteiro sabe, o Arlindo está aí hoje. Não é verdade? E nessa admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua inteligência, entende? Pela energia que você carrega também, eu adoro essas coisas assim, entende? Eu acho que isso faz parte de uma geração nossa aqui do Espírito Santo, né, que tem lutado bastante, eu continuo nisso, entende? O que você não me perguntou, não é isso? Uma coisa, eu prezo muito a minha infância, a minha formação, os meus pais, entende? Eu venho daquelas famílias onde eu tinha 11 tios de cada lado, né? Eu tinha quase 100 primos de primeiro grau, alguns já faleceram. Então, isso é um patrimônio que você tem, né? Muito legal. Pessoal simples, entende? Meu pai era alfaiate, lá em Guaçuí, fazia ternos espetaculares. E quando eu era garoto, sobrava lá o linho irlandês, ele fazia um terninho para mim. Então, as minhas fotos de garoto, todo bem vestidinho, de gravata, terninho, sabe aquele sapato que tinha 2 cores? Eu ainda vou achar um sapato daquele para mim, entende? Marrom, assim, branco, etc. E a minha família não era católica, mas os meus terninhos fizeram não sei quantas primeiras comunhões na Igreja Católica lá em Guaçuí, porque as mães vinham, Dona América, empresta o terninho do Clínio para o meu filho fazer primeira comunhão, entende? E a gente tinha uma vida assim muito afetuosa ali na cidade, né? A família do meu pai, a família antiga lá, e de origem portuguesa, né? Pessoal muito simples, muito, muito legal. E a família da minha mãe, aí tinha gente em Castelo, eu ia muito a Castelo quando era garoto, passava 40 dias de férias, eu levava
uma bola de futebol e uma malinha só com algumas roupas, e ficava 30 dias lá em Castelo jogando bola com os meus primos. Então, essas coisas me marcaram muito, entende? Eu sempre me dediquei muito ao estudo, etc. E isso aí me ajudou a sobreviver, às vezes, em circunstâncias difíceis que a gente tinha na vida, de desafios, né? Meus pais apostaram muito em mim, nos meus irmãos. É um legado que eles deixaram que eu valorizo muito. Meu pai tinha muito senso de humor, entende? Muito senso de humor. Minha mãe era uma pessoa que não tinha um curso primário, mas eu definiria como uma lady, entende? De, Entendi. Que bom esse seu depoimento e que bom que você me motiva a incentivar alunos, pesquisadores a conversarem mais com você, que tem tantas histórias para contar. E não são só histórias da sua militância universitária, não é só não são só histórias da sua infância, são histórias de uma perspectiva de vida, são histórias de uma forma de se colocar no mundo. E que essa nossa conversa com Klinger Marcos Barbosa Alves motive a que você tenha outras conversas com outras pessoas e outras faixas etárias, com outros interesses, inclusive acadêmicos, porque você tem muita história para contar. Muito obrigado. Poderia contar só uma historinha? Sim. Pode? Claro. É uma historinha, não, uma coisa sobre o período na CEDU, entende? Trabalha como um louco lá dentro, uma responsabilidade gigantesca, um orçamento que é maior do que qualquer cidade do Espírito Santo, uma responsabilidade gigantesca. Você saber que semana que vem você tem 300 mil alunos para você botar dentro de sala, com carteira, com professor, com merenda, com transporte escolar, com água, com os banheiros funcionando, entende? E, ao mesmo tempo, você saber o seguinte, que ali naquele primeiro andar do prédio, ali na Avenida César Ilau, você assina papéis ou toma decisões que vão marcar a vida de um adolescente que não te conhece, que mora lá em Itabaiana, lá em Mucurici, ou um garoto que mora lá pertinho da ponte que separa Bom Jesus do Norte de Bom Jesus do Itabapuana. Isso é uma das coisas que mais me emociona na vida. Saber que você tem essa oportunidade e o que você está fazendo ali tem esse efeito. E é muito bom ver esse retorno. Só contar isso. Há pouco tempo eu fiquei muito emocionado porque na faculdade onde eu trabalhava chegou um rapazinho magro perto de mim e falou: professor, o senhor é professor Klinger, né? Falei: sou, tal. Professor, eu estou na faculdade hoje por causa daquele programa que o senhor instalou lá na minha escola. Entende? Então, isso é uma coisa que vale muito na minha vida. Entende? Muito. Entende? Esse prazer de trabalhar em coisa pública, né? A responsabilidade disso, né? E o fato de que isso está aqui no nosso querido Espírito Santo. Não se esqueçam, é o estado mais importante do Brasil. Né? No meu coração não tem nada nem parecido. Fazemos parte da Santíssima Trindade. Tá? Faz bem, querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Um abraço. Ainda vou ter uma gargalhada igual a sua. Se cuida na pandemia, tá bom? Sem dúvida, sem dúvida. Sem tá. Muito obrigado.